E hoje eu vou receber uma pessoa maravilhosa aqui, que é a Cristina Grêmio. A Cris Grêmio, ela é jornalista, ela é colunista e apresentadora de um programa Hora do Strike, na Gazeta do Povo, e também é comentarista na Jovem Pan. Mas mais de tudo isso, de poder que essa mulher tem, ela é minha amiga. E foi uma das primeiras clientes que eu tive a honra de acompanhar lá atrás, o desenvolvimento dela. Então é uma grande alegria ter essa noite aqui uma convidada que faz parte da minha vida para falar sobre um tema de tanta relevância que é a voz. E como a voz pode melhorar sempre. Muita história, né, Cida? Muita É história. muita história. Você aí estava agradecendo aos jornalistas que emprestaram a voz para que você se tornasse, na verdade você já era, mas se especializasse cada vez mais em voz, em tratamento de voz, de pessoas que usam a voz profissionalmente. E você vai lembrar que eu lá, foquinha no jornalismo, foca, para quem não sabe, é o iniciante do iniciante, assim. Eu foquinha no jornalismo dizendo, Cida, quando eu for famosa, assim, tipo a Marília Gabriela, que era a referência na época, né? Eu vou sempre dizer que eu só sou jornalista graças a Cida. Eu só sou jornalista na época de televisão graças a Cida, porque realmente a minha voz, ela não era uma voz que convidava ninguém a ouvir nada que saísse de mim. Não, a gente trabalhou bastante. A grande questão é essa, né? A gente entender que a voz, ela tem que estar adequada para o tipo de função que você tem como profissional da voz. O que significa isso? Se você, por exemplo, fosse uma atriz, a tua voz teria que ter a capacidade de se projetar muito num determinado ambiente, no teatro. Mas, como jornalista, dando peso de uma informação, tem uma característica que é fundamental para a voz feminina, é que ela não seja excessivamente aguda, e também que ela tenha um equilíbrio de ressonância, que ela não seja muito nasal, né? E como é que era isso para você, Cris? Era tudo muito difícil, né, Cida? Para quem não me conhece há tanto tempo, eu tinha uma voz muito anasalada. Até hoje eu ainda brigo com algumas sílabas ali que pendem para, né, o ar sair mais pelo nariz e a voz ficar anasalada. Eu vou pedir desculpa só para o pessoal do YouTube se eu não olhar muito para essa câmera, que eu estou focada mais na do celular, está um pouco afastada uma da outra aqui, mas eu vou tentar dividir o olhar e a atenção com todo mundo. Então, a voz anasalada, ela não é agradável de você ouvir por muito tempo, pelo menos, né? E a gente, às vezes, numas entradas ao vivo, fica no ar mais tempo, né? O repórter de televisão, ele não fica muito tempo no ar, quem fica mais é o apresentador, né? Ele aparece ali 1 minuto e meio, uma parte são os entrevistados, então vai intercalando. Mas eu também, em alguns momentos da carreira, eu sempre fui repórter, eminentemente repórter, mas em alguns momentos eu acumulei a função de apresentadora também. E atualmente, como colunista, em vídeo, sou só eu no ar. Quer dizer, agora que eu estou com os programas, eu divido com outros comentaristas. Mas é muito tempo no ar. Então, hoje em dia, eu penso que se eu não tivesse trabalhado a minha voz, eu não teria chegado a essa situação atual minha no jornalismo, né? Que é um jornalismo de opinião em que eu fico no ar. Na verdade, não tem nem tempo definido, né? As novas mídias permitem que a gente fale enquanto tiver audiência, enquanto tiver dentro dos estudos todos de audiência, no tempo que as pessoas costumam clicar e continuar conosco, tá tudo bem. Então, você pode tanto falar 20 minutos, quanto meia hora, quanto 1 hora. Agora, na Jovem Pan, que eu estou no Pingos nos Is, é 2 horas ao vivo, não sou só eu falando, mas são 2 horas ao vivo seguidas. Quer dizer, tem que trabalhar bastante mesmo a voz. E eu não teria você aquece sua voz até hoje, né? Sempre. Sempre, né? E aí a revelação aqui de bastidores para quem está acompanhando, eu sempre que eu vejo qualquer comentário em relação à voz especificamente, eu dou um print e mando para a Cida. É tão gostoso. Eu acho que isso gente, é uma delícia. É um reconhecimento ao trabalho da Cida, né? Quando alguém diz, tua voz é linda, adoro te ouvir. Não, a minha voz não é linda, mas a Cida tem responsabilidade aqui nessa mensagem. Ai, Cris, quer que eu te diga, em hipótese alguma, você nunca diga um negócio desse, né? Minha voz não é linda, sua voz é linda, sim, e ao longo da sua carreira, você foi trabalhando a tua voz para o jornalismo. Tua voz nunca foi um problema para a tua vida pessoal, mas uma das coisas que eu lembro, nós éramos
muito jovens. Olha, tem uma curiosidade, talvez a minha filha esteja aí na live, ela vai ouvir isso e vai dar risada, mas a, a Cris era minha cliente quando eu estava grávida da minha filha, que já é adulta, enfim, e quando a Cris fazia os exercícios no consultório, aconteceu uma coisa muito interessante, mais do que com outros clientes, e a minha filha virava cambalhota na minha barriga. Era uma coisa tão absurda. Eu acho que ela gostava dessa história e tal, e de ouvir os barulhos, porque exercício de voz é uma coisa muito divertida de fazer, embora tenha toda uma ciência, tenha muitos recursos para trabalhar cientificamente a voz, é uma coisa divertida ouvindo. E eu lembro quando a minha filha nasceu, ela nasceu, a Cris foi lá, fez uns sapatinhos de lã e foi levar para menininha que ficava virando cambalhota Que me nos sessões aguentava, né? dela. Que aguentava me ouvir fazendo... E tem uma coisa que, assim, eu não sei explicar isso, podem dizer, não, isso é mentira, isso não aconteceu, mas juro, a Luá, quando nasceu, eu acho que era uma coisa reflexa. Ela vibrava a língua, ela falava, gente, quando eu vi ela fazendo isso uma vez, eu falei, não, o que eu fiz com essa menina? É porque os bebês estão dentro do líquido amniótico, né? No ambiente da água, o Sim. som também se propaga. E eu acho que deve se propagar de uma forma lúdica. Eu fico imaginando ela ouvindo uau, uau. E ela reproduzia aquilo, depois parou, depois não, mas foi alguma coisa de memória mesmo, assim. Ela está dando É, risada lá. Mas o tá lá. fato é que trabalhar a voz não era uma coisa, vamos pensar aí lá atrás, não era uma coisa muito comum para profissionais tão jovens. E a Cris teve uma coisa muito bacana, que foi sendo muito jovem, no começo da carreira, teve a percepção clara de que ela poderia melhorar em todos os aspectos, e a voz era um deles. E eu lembro que você fazia outras línguas. Conta um pouquinho aí do teu desenvolvimento de carreira, Cris. Então, o meu início de carreira no jornalismo foi no terceiro ano da faculdade. Do segundo para o terceiro, ali nas férias, eu consegui um emprego como jornalista e já comecei de frente para a câmera. É, e eu, nessa época, todo o meu período de faculdade, eu trabalhava como professora de inglês, que eu tinha feito intercâmbio. Quando eu voltei do intercâmbio, até para manter a fluência na língua, eu voltei na mesma escola onde eu tinha me formado e fiz um semestre de um curso de preparação para professores. O meu irmão já dava aula nessa mesma escola, o Interamericano, e aí, como eu fiz o curso, eu fui contratada imediatamente depois. Foi, coincidentemente, na época que eu entrei na faculdade. Então, os meus 4 anos de faculdade, eu fui professora do Inter, de inglês. E eu decidi aproveitar aquele período de faculdade também, que a gente ainda tem a vida um pouco mais livre. A gente acha que é muito pesado, mas depois a gente vê que ainda tinha bastante tempo sobrando, tanto que eu me matriculei em outras 2 línguas que eu tinha muita vontade de aprender, e eu estudei durante os 4 anos de faculdade italiano e francês. Então, ao longo do dia, eu falava em 4 idiomas. Né? Não todos os dias, porque eu tinha 3 dias da semana que era italiano, 2 eram francês. Mas inglês e português eram todos os dias. E eu lembro uma coisa muito impressionante, quando eu comecei a ter, e foi muito rápido, quando eu comecei a ter algum resultado já com a minha voz, que eu falei, uau, isso funciona, vou me dedicar, isso realmente faz diferença e traz resultado. Você veio com esse desafio de a gente trabalhar nas outras línguas, lembra disso? Lembro. E aí a Cida dizia assim, meio assustador, né, para quem está começando um tratamento que não sabe quando vai terminar, dizer, nós vamos ter que trabalhar em todas as línguas, porque se você usa a tua voz em mais de uma língua, não adianta você ter o domínio dela em português e anasalar na hora que for falar inglês, ou francês, ou italiano. E aí lá vou eu, né, 3, 4 línguas com exercícios diferentes, todos aqueles trava-línguas, e a gente colocava em outras. Foi um trabalho Línguas, era muito interessante. legal. Acho que Muito desafiei bacana. também você, né, Cida? Com certeza, não, e é tudo aprendizado, porque era uma situação. A nasalidade é uma característica da voz que está muito associada a vários fatores. Muitas vezes uma rinite alérgica, uma sinusite, uma alteração de septo, ou seja, um desvio de septo. Tem várias razões que podem levar uma pessoa a ter voz nasal. A voz da Cris era mais de caráter funcional, ela levava a voz para o lugar errado,
não tinha nenhuma alteração que justificasse a nasalidade, mas, no entanto, para que ela tivesse esse domínio e o controle da voz em outros idiomas, ela tinha que perceber o que ela fazia com essa voz. Então, era muito bacana ter esse cuidado também com as Eu outras tenho línguas. aqui, Cida, você está falando, eu estou lembrando aqui, eu tenho o meu baú de relíquias da Cida aqui, Ah, que legal, você está com ele aí. e tem aqui, 20 anos sem usar, né? O troço está muito... Mas eu vou mostrar, isso aqui deve ter coisas muito mais modernas que isso. Lembra desse? Isso aqui, Cida, eu não posso nem usar porque fica com fungos dentro do caninho não aqui, pode pra você ter uma usar. ideia. Mas você para eles verem você como é que é. encaixa essa pontinha aqui na narina, em uma narina. Então, vamos supor que eu colocasse do lado esquerdo, do lado direito eu tampava, e aí eu tenho que falar, e a bolinha que está aqui dentro desse caninho, o ar entra pelo caninho, né? Sai da minha narina, entra no caninho, e ele levanta a bolinha. Então, a gente controlava, era a forma de eu visualizar o problema, né? Eu conseguia perceber que eu estava dando conta de controlar a minha nasalidade quando a bolinha não subia muito, porque tinha horas que ela batia lá e ficava para fora. Eu lembro quando a gente fez fazia vários trabalhos e depois punha para ver como é que estava a situação do escape scope. Eu lembro que você ficou chocada, né? Escape scope. Eu sou uma paciente dedicada, eu guardo as coisas. Claro. Porque eu usei muito, para quem não me conhece, né, eu fiz umas migrações aí pelo Brasil com a carreira jornalística, e eu, durante muito tempo, eu pedia socorro para a Cida à distância. Na época era só telefone, né? Tinha essas modalidades. Não tinha WhatsApp, né? Celular, nada disso. Lembra desse aqui, ó? Porque teve um outro problema que surgiu, né, Cida? Teve um outro problema que surgiu, que foi a minha boca entorta. Eu tenho uma musculatura eu tenho uma musculatura mais rígida de um lado do que do outro, e aí eu tinha que fazer uns halteres labiais, assim, para treinar a musculatura. Olha que legal, coisas bem curiosas que as pessoas não têm ideia. Tive essa caixinha, Cris, olha, eu estou impressionada. Uma caixinha de sapato, mas tem muita coisa aqui dentro, Cida. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui é coisa de criança, ó. Peraí. Não vou lembrar o que era isso, mas bolha de sabão, talvez? Eu acho que sim, você tinha que fazer pela força do lápis, você tinha que controlar a bolha com a força. Esse aqui eu usei muito. Esse aqui eu usei muito. Eu não uso mais esses equipamentos. Esse também é para o lábio, era para desentortar o lábio. Aqui? Eu tenho até canudinhos reserva enroladinhos em guardanapo aqui. Coleções de canudinhos. Olha aí, ó. Os canudinhos você vai ter que explicar, porque eu vou ter que assumir minha velhice aqui, que eu não lembro mais. Acho que era aquele o canudinho era o navio, né? Eu fazia o... Até que lembro, não estou tão mal, né? Mas eu tenho coleções de trava-línguas aqui, eu tenho coisas do Arco da Velha. Mas olha, tá me dando uma saudade, uma emoção enorme, porque isso que é gostoso. Eu preciso aqui contar para vocês, isso enche meu coração, até faz cosiquinha lá, porque imagina quanto tempo que eu acompanho a Cris. Ó, faz 27 anos que eu estou dentro da emissora e eu já atendia você antes de trabalhar. Eu vou completar agora em agosto 31 anos de jornalismo. E foi então, realmente nos primeiros anos. Eu estava deixa eu pensar, não, Cida, foi antes, sabe por quê? Eu estava na rede OM, que nem existe mais, virou... Quer dizer, atualmente ela é CNT, né? Existe, mas mudou. Era uma emissora local, retransmissora da Bandeirantes, que a TV Bandeirantes não tinha emissora aqui no Paraná ainda. E eu trabalhei na OM no meu período de faculdade. Assim que eu me formei, sério? Eu já fui para a atual RPC, que era a antiga TV Paranaense, né? Então, com certeza foi quando eu era estudante ainda, porque eu era repórter da OM quando você me atendia. As primeiras vezes, né? Porque você me atendeu a vida inteira. A gente continuou. Eu lembro, imagine que coisa. E hoje eu dei alta para uma cliente minha, uma pessoa queridíssima, maravilhosa, e sempre esse momento de finalizar um trabalho é um momento novo, porque a gente encerra um trabalho que a gente sabe que não é um adeus, não é um nunca mais vou te ver, porque
Se tem uma coisa que me dá muita alegria é que os alunos, meus clientes, acabam fazendo parte da minha vida para sempre. E essa parceria, essa coisa gostosa que fica em torno da comunicação é muito, muito forte, né? E é um até breve, ou seja, a gente vai cruzando pela vida, a vida inteira. A Gilca está aqui, uma amiga da Cris, que também se tornou amiga minha. Um beijo de Recife aqui, ela deu um oi para nós. Ah, aqui, que maravilha! E essas coisas que no casamento da Cris conheci gente nova de outros lugares também. Então, um grande beijo aí para vocês. Espero que Um beijo bem, aqui nesse sul frio, Gilca. Aproveite esse seu calor maravilhoso em Recife. Bom, estamos numa semana gelada. E o frio também interfere na voz, né, Cida? Como a gente trabalhou isso, porque para nós aqui do Sul, que trabalhamos com voz, eu vejo os repórteres nessas semanas, né, de geada, e todo mundo acha lindo e quer ver o repórter, e quantas vezes a musculatura travava. Era tão frio que a gente não consegue falar, então tem que ter muito aquecimento. Aí não é nem só aquecimento vocal, aquecimento articulatório mesmo, para você conseguir. Tudo. Você tem que trabalhar, né, para destravar, literalmente destravar toda essa parte. Que exatamente. E principalmente quem entra num jornal da manhã, que é aquele horário. Ontem estava -2, hoje estava 2. Haja exercício, senão a voz começa lá atrás. Muito... Cida, você lembra que eu fui para a Antártica, né? Lembro. Ai, que legal, você podia contar essa tua experiência. Eu não fiz ao vivo da Antártica, porque naquela época não era possível, mas eu fiz muito aquecimento vocal para gravar lá na Antártica. Que experiência, né? Como é que foi isso? Não me lembro muito bem, mas eu sei que você foi lá fazer era uma missão, uma coisa bem bacana. Eu descobri fazendo uma matéria, eu descobri com um irmão de uma pesquisadora que tinha uma equipe grande de paranaenses todos os anos na Antártica. E aí eu fui saber mais sobre aquilo, e aí aquela confluência dos astros mesmo. Naquele ano, naquele momento, o Brasil estava completando 2008 isso. O Brasil estava completando 25 anos de operações antárticas. E o Paraná foi sempre, os pesquisadores do Paraná foram sempre cruciais para as operações antárticas. Aliás, 2 pesquisadores do Paraná foram os responsáveis por elaborar, não desenhar, porque não eram arquitetos, mas por elaborar o que seria necessário ter na Estação Antártica para ela ser funcional para pesquisas. E naquele ano, por acaso, um desses pesquisadores, que era a doutora Edith Fanta, faleceu. Então, eu fiz e a gente, assim, quem cuida da Estação Antártica e quem cuida das operações antárticas, que é o envio de pessoas, de pesquisadores, de jornalistas, de políticos, enfim, quem for para lá, é a Marinha. Então, qualquer pedido de quero ir conhecer a Estação Antártica, não é vou procurar uma agência de viagem, tem que procurar a Marinha e explicar por que você quer conhecer, enfim, o que o Brasil pode se beneficiar com essa tua ida à Antártica, porque, afinal de contas, você vai com roupa da Marinha, você é alimentado pela Marinha, transportado pela Marinha. Então, tem todo esse custo que está previsto lá no orçamento da Marinha, mas precisa ter um retorno. E aí eu apresentei um projeto jornalístico para o Centro de Comunicação da Marinha, passando essas informações. Olha, eu sou jornalista aqui no Paraná, que é o estado que ajudou a Marinha a implantar a Estação Antártica Comandante Ferraz, e por acaso neste ano nós perdemos uma dessas pesquisadoras em homenagem a ela, e aos 25 anos, né, a Jubileu de Prata da Estação Antártica. Eu acho que merecia uma cobertura de imprensa diferente e tal, eu gostaria de ir lá. Já tive contato com os pesquisadores que estão lá, porque àquela altura eu já tinha conseguido falar via e-mail, né, era muito precária a comunicação, mas com alguns pesquisadores que estavam lá, tinha já contato com os daqui, já tinha entrevistado os pesquisadores que estavam aqui, fui fazendo todo um preâmbulo, e o meu projeto foi aprovado. E aí eu consegui vaga para mim e para o Divonzir, que era um dos nossos cinegrafistas da RPC, fomos nós 2. Ficamos 10 dias nesse processo, não 10 dias na Antártica, mas entre ir e vir, e foi uma experiência muito legal. Mas eu contei essa experiência toda porque o frio lá, se bem que, Cida, a gente vai no verão antártico, né? As operações antárticas acontecem de novembro a março. E o frio que eu peguei lá é mais ou menos esse frio que a gente está enfrentando essa semana aqui. Nossa. Mais ou menos em torno de 0 grau, -1, -2.
E com a diferença que lá, como venta muito, são aquelas rajadas, às vezes a sensação térmica cai 20 graus, além da temperatura real. Tanto que no navio da Marinha, que é a nossa base, e também lá na Estação Antártica, eles têm sempre 2 termômetros. Um termômetro que mostra a temperatura real no ambiente externo e um que mostra a sensação térmica, para a gente saber a quantidade de roupa que a gente tem que colocar para sair para o ambiente externo. Então, imagina o quão difícil que é, né? Até segurar o microfone nessas alturas, né? Ah, é muita roupa, né? A gente fica parecendo, assim, um obeso. As minhas fotos da Antártica, eu tô com peso meu tamanho. Porque tem aquele macacãozão que vem por cima, e um monte de... E tem que usar toda aquela roupa parada. Luva é enorme, mas o rosto não. Eu até brinquei, eu lembro na época que eu coloquei... Eu nunca imaginei que eu fosse sentir frio ao redor dos olhos, porque tinha, a gente tinha a balaclava, que é uma espécie de um cachecol que você puxa até aqui. Tinha gorro, obviamente, na verdade era tipo um boné com pele por dentro que caía aqui na orelha e tal, e mais um macacão com capuz, enfim, parecia um astronauta. E a gente tinha um óculos, que parece um óculos desses de mergulhador, que tinha que usar, porque o vento resseca o olho, né? Então podia causar algum problema, a gente tem que passar por uma batelada de exames também antes de ir, e uma espécie de treinamento. A gente tem que ler muito, eles passam muita informação para a gente saber tudo o que pode acontecer e como reagir a todas essas eventuais percalços, né? Especialmente de saúde. Então não dava para tirar aquela máscara, eu tirava só na hora de gravar. Então eu brinquei, eu nunca imaginei que eu fosse sentir frio ao redor dos olhos, que foi onde eu senti frio efetivamente. Que coisa, mas olha, eu não consigo imaginar mesmo. A Maria Celeste está aqui dizendo que na época você trouxe água da Antártida para o pessoal beber. Eu fiz isso, eu trouxe, porque a água que eles bebem lá é a água das geleiras, né? Eles trazem gelo para dentro da Estação Antártica, derretem o gelo, eles têm um maquinário lá todo, e aí a gente tem as garrafinhas lá que a gente vai pegando a água. E eu lembro que eu fiz uma entrevista, e era um paranaense que cuidava do sistema de água da estação. E eu lembro que eu fiz uma entrevista com ele, e ele disse, quer levar uma garrafinha de lembrança? Eu disse, claro que eu quero. Aí eu trouxe uma garrafinha. E quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu fiz uma reunião para os amigos mais chegados, e eu coloquei aquela garrafinha, eu coloquei numa forminha de gelo, quando eu cheguei aqui, e transformei em gelo. E aí a gente brindou, cada um com uma pedrinha de gelo da Antártica. Contadinho, assim, ó, o número de convidados. Era uma água mineral, né? Era uma água mineral, não, uma água filtrada e tudo mais, mas teve esse processo todo. A Celeste experimentou o gelo da Antártica transformado em brinde. Legal. Tinha algum gosto diferente ou não? Não, essas coisas são simbólicas, né? Mas para nós ali foi... Para mim foi a alegria de me reunir com eles depois dessa experiência, porque... foi uma experiência de uma vida. Assim, história. A gente vem para falar de voz e fica falando de jornalismo, mas jornalista é terrível. Você começa a perguntar... Jornalismo tem tudo a ver, né? Deixa eu falar aqui para vocês. Olha, eu aprendi na live de segunda-feira que a gente tem que pedir o tempo todo para vocês mandarem aviãozinho, para chamar os amigos, para chamar as pessoas que também possam se beneficiar dessa conversa toda aqui, que olha, não é todo dia. Tá no YouTube, tem que curtir, tem que compartilhar, curta, compartilha, interaja, deixa comentário, porque o YouTube só entende que a live é relevante se tiver essa interação. Então, se não tiver essa interação, essa live não vai ser notificada nem para os inscritos no canal da Cida. Olha, uma coisa muito legal, a Cariane, a Maria Celeste está aqui também. A Cariane é uma futura jornalista e de sucesso, já posso dizer, viu, Cida? Porque ela é empenhadíssima, me segue em tudo quanto é canto, né, Cariane? Então, eu estava desconfiada disso, porque ela está aqui falando, né? Ela me acha e vem ver. E é isso, né? A gente vai aprendendo com os outros profissionais da área também, vendo os caminhos que eles percorreram e se inspirando. E não necessariamente a gente vai fazer o mesmo caminho, cada um constrói o seu, mas é claro que se outros já trilharam, fica mais fácil da gente saber o que vai encontrar, né? Muito, com certeza. Exatamente. Cris, voltando a essa questão da voz, hoje, se você avalia todo esse processo que você vivenciou, de desenvolvimento da sua carreira, cuidando de tantos detalhes,
Qual o impacto que a tua voz teve no desenvolvimento da tua carreira? Ai, Cida, olha, vou voltar ao que eu dizia lá. Quando eu for a Marília Gabriela, eu vou dizer que a Cida é responsável pelo meu sucesso. Primeiro, aí a minha situação pessoal, claro que a de cada um vai ser diferente. Tem gente que já chega para a Cida ou para a carreira de jornalista ou para uma carreira que precise de voz mais preparado. A minha voz não era uma voz preparada. Então, jamais, assim, criança ou adolescente, alguém chegaria para mim e dizia, e diria, essa aí vai ser jornalista ou radialista, olha que vozeirão. Não, não era. E até hoje eu acho um exagero quando as pessoas, agradeço muito, mas fico lisonjeada, mas acho um exagero quando as pessoas mencionam a minha voz especificamente. Ai, que voz agradável. Aceita e agradece. Eu prefiro achar que elas estão gostando do que eu digo, do conteúdo, e aí elogiam a voz por tabela. Mas, de qualquer forma, é assim. Não é, eu te disse isso no início da carreira inúmeras vezes, talvez você não lembre, Cida, mas se eu não tivesse tido a Cida na minha vida, e o trabalho que a Cida desenvolveu comigo, eu não teria certeza que eu não teria continuado em televisão, até porque eu não fiz jornalismo para ser jornalista de televisão. Eu gostava muito, gosto até hoje de escrever. E como eu achava que você não tem como começar escritora, e até hoje eu não sou escritora de livro publicado, tem algumas coisinhas, mas ali capítulos de livro, algum trabalho de ghostwriter e tal, mas eu nunca parei para escrever um livro meu. Então, como que eu poderia começar? No jornal. O problema é que nos jornais de Curitiba, que eram mais limitados ainda do que são hoje, não tinha nenhum tipo de estágio, porque as regras do sindicato não permitiam. E em televisão era possível, porque a televisão tem inúmeros profissionais de várias áreas, né? Tanto que eu fui contratada na época como locutora e entrevistadora. Eu não era uma pessoa que estava ali para atuar como jornalista, eu escrevia aqueles textos que os locutores, aqueles que têm o vozeirão, falam, assista logo mais na programação, depois de tal programa. Eu escrevi esses textinhos no começo, aí começaram a me colocar, e eu era contratada no departamento de programação, que era o Chiquinho, que é o outro a quem eu sempre agradeço, que me colocou no mundo da comunicação, né, efetivamente. E ali na programação mesmo, eles foram sentindo que podiam me explorar em mais coisas. Eu lembro que eu comecei a apresentar um programa tipo um MTV, nada a ver com jornalismo, mas era de música, porque a TV tinha uma parceria com a rádio, com uma rádio, que era uma rádio só de música, e os apresentadores da rádio apresentavam programas de videoclipe na TV. Vou te dizer que foi um primórdio da MTV, foi um início lá. Era um programa diário que eles tinham, e no sábado não tinha ninguém para apresentar, mas eles queriam manter na grade de programação porque o público assistia, gostava. Então, eu apresentava o programa de sábado. E ali eu comecei na frente das câmeras, e depois, quando surgiu vaga no jornalismo, acabei indo para o jornalismo, aí sim, já comecei a trabalhar como repórter, não parei mais, né? 26 anos como repórter de TV. Cris, você citou aqui o Chiquinho, e é engraçado, porque tem pessoas que são decisivas na vida da gente, né? O Chiquinho, que eu não conhecia na época, ele era o chefe lá, né? O Big Boss. Diretor de programação da OM, da rede OM. E ele que encaminhou você para fazer fono, não foi? Eu lembro dessa história que ele falou assim, vai lá, conversa com aquela menina Cida lá. Ele me queria de frente para as câmeras, e eu acho que, sem nunca me dizer, porque era um gentleman, mas eu acho que ele estava percebendo que com aquela voz anasalada não ia prender muito a audiência, então era melhor trabalhar. Mas eu sabia o que ele, na cabeça dele, eu acho que ele queria assim que você melhorasse, e não sabia nem exatamente o que era, ele queria que você se desenvolvesse. E eu lembro disso, porque a partir do momento que você começou a fazer um trabalho, e imagina, eu levei muita sorte de ter uma cliente super disciplinada, que tem uma caixinha por 30 anos, vamos falar sério, faço uma ideia que era essa mulher. Esse aqui daqui a pouco vai para museu, que ninguém mais vai saber o que são essas peças campeãs. Mas olha, não se desfaça dessa porque atualmente eu não uso mesmo. Atualmente tudo que está nesses papéis aqui eu sei de cor e salteado, aquecimento articulatório, aquecimento vocal, os exercícios todos. Olha o que eu tenho aqui, Cida. Você que me deu isso aqui, é um livrinho.
Ai, que legal, de higiene vocal, de cuidado com a Parece voz, afiliado. né? Cuidados com a Aham. voz. Aí eu conheci a laringe, a faringe, tudo por causa da SIDA. Todas as vezes que eu fiquei rouca na vida, eu chegava para o otorrinolaringologista e dizia: olha, eu sei que é a minha laringe que está inflamada, porque eu não estou sentindo dor na garganta, então é nas cordas vocais o problema. Já chegava assim com. Já Nem tinha chegava aquele Google na muito antes época, do né? Google, muito antes do Google eu já tinha esses conhecimentos todos, mas era por causa da Ai, SIDA. meu Deus do Mas você céu. perguntou quantos por cento da minha voz é responsável pela minha carreira. Eu vou te dizer, com certeza está por volta de 90% aí, Cida, porque é a minha ferramenta Nossa. principal, né? E Aham. nesses 90% a gente tem que incluir algo que é tão importante quanto e as pessoas não se dão conta. E mesmo a gente que trabalha a voz e que percebe o quanto a voz é importante para a nossa comunicação, a gente demora para entender o grau de confiabilidade que a nossa voz passa, se ela for bem tratada, bem cuidada. Então, desses 90%, eu posso jogar aí. Então, vamos pensar que os 90% virou uma massa de 100%, tá? Eu tenho lá uns 10% que são responsáveis pela minha carreira, pessoas e cursos e coisas que eu fiz, mas até a própria faculdade de jornalismo, que não tem tanto peso no desenvolver da carreira, é mais para o início da carreira. Mas se a gente considerar que esses 90% são um blocão de conhecimento, dentro desses 90%, eu jogo 90% da credibilidade do jornalista televisivo e radiofônico, está na voz. Sim, Se eu você passa uma acredito voz, 100% nisso. se a tua voz está trêmula, se a tua voz está fraca, enfim, tem N nuances aí, você nunca vai conseguir a atenção das pessoas. E se você não consegue a atenção, você não consegue reter a atenção. E você retém a atenção quando você passa a credibilidade. O que é isso? As pessoas te ouvem, gostam do que você está falando e querem continuar te Confiam. ouvindo, confiam Aham. naquilo. Então, tem gente até que usa isso para o mal, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que tem muita técnica por trás, mas a gente não faz isso de forma intencional. Você vai ganhando, você vai adquirindo isso conforme você vai trabalhando a tua voz. E aí, claro, tem toda a percepção, né? Como você citou a Celeste que está aí, né? Que foi repórter de TV também há muito tempo. Como a gente tem essa prática de escrever todo dia, narrar todo dia, fazer entradas ao vivo todo dia, então muito exercício do improviso também, e a gente acaba levando isso para a nossa vida pessoal, a gente acaba se infiltrando em qualquer roda de conversa, eu bato papo com um jardineiro, com um padeiro, com quem cruzar o meu caminho, bato Com papo com um certeza. morador de rua, e gosto, porque o jornalismo é feito dessa riqueza da vida, né? Então a gente precisa das percepções de todo mundo para ter uma opinião mais bem formada sobre os vários assuntos. Então a gente pratica, a gente usa a voz o tempo todo e pratica essa coisa do timbre da voz, da nuance, da firmeza. É claro que tem um dia que você está mais nervoso, tem um dia que você está com frio e a tua voz não sai tão firme, mas você entende isso que eu estou dizendo? Que Com um certeza. percentual Isso muito é grande assim, da credibilidade tem a ver com a voz, e um percentual muito grande da voz tem a ver com a carreira, ou com o sucesso da carreira. nossa, Cris, é muito bacana e olha que bonito esse teu depoimento. Você sabe que isso é o que eu mais acredito e toda a minha luta em desenvolver toda uma metodologia que vocês pudessem se sentir seguros em utilizar bem a voz em qualquer circunstância, seja lá numa entrevista tranquila ou uma pegando fogo, o quanto que a voz realmente é importante sobre o aspecto do ouvinte também. Ninguém talvez pare para pensar num detalhezinho que faz parte do nosso dia. Quando você ouve uma voz estável, que ela é firme, que ela transmite confiança, ela também transmite uma coisa que é está tudo bem ou tudo vai dar certo. E essa sensação de você ouvir alguém que tem um comando, uma firmeza na voz, traz segurança para a convivência, traz segurança em todos os sentidos. E esse que é o papel dos jornalistas, por isso que eu defendo muito, sempre estou aqui elogiando muito o trabalho dos jornalistas, porque informação é o que nos mantém
em acesso direto com o mundo, com as coisas que acontecem. E é muito maravilhoso ver o cuidado que um profissional tem que ter. Quisera eu que todos os profissionais em início de carreira também tivessem esse mesmo cuidado que você teve lá atrás, porque facilitaria muito, é bem isso, corta caminho para uma série de problemas que vêm, né? Deixa eu te contar, tem muita gente aqui falando... Estou tossindo aqui, estou deixando você falar, porque acho que falei demais e ressecou a garganta. Então, esse é o nosso super clima aqui, né? Mas, ó, Cris, só 1 milhão de elogios aqui para você. A Michelle, querida, uma fofa também, aqui, um beijo para você, ó. Cris, sua voz inspira confiança, mas o que você fala também é essencial. Viu, Cris? Isso aí mesmo. Muito eu coloquei aqui 90%, nada, né? Eu coloquei os 90% porque, assim, é ferramenta, né? Mas, atualmente, por exemplo, eu trabalho com jornalismo de opinião, mas também no jornalismo factual, né, em que a gente só descreve os fatos, não opina, a gente ouve todos os lados, busca a verdade e descreve o que a gente viu ou o que a gente ouviu, o conteúdo é o principal. Só que o problema, por isso que eu coloco um percentual tão alto para a voz e para a credibilidade, o bom conteúdo numa voz muito ruim, numa voz sem força, ele passa uma ideia errada, ele parece ser um mau conteúdo. A verdade dita sem firmeza, ela pode parecer ser uma mentira. Então, você, em vez de levar informação, levar esclarecimento, você está levando dúvida, gerando desconfiança. E é muito ruim assim, porque você está gerando desconfiança na tua informação, na notícia que você está passando, na tua pessoa, no veículo onde você trabalha e na profissão como um todo. Porque aí a pessoa diz, eu não confio em jornalista, porque aquela jornalista ela falou aquilo e não acreditei no que ela disse. Então, a gente tende a generalizar mesmo, né? Mas em outras profissões não acontece tão grave. Por exemplo, se você for num médico ruim, você vai procurar um outro. Mas o profissional da comunicação, quando ele deixa uma imagem ruim, a gente está vivendo isso agora, né? O jornalismo está em xeque e a gente está vivendo isso. Jornalista nenhum presta, eu não confio em nenhum jornalismo. E tem jornalistas, como em todas as profissões, tem jornalistas mais confiáveis e outros menos confiáveis, infelizmente. Né? E a gente tem que buscar aqueles em que a gente confia. E eu estou dizendo, não é só buscar a voz confiável, mas aí a gente vai encontrar na voz também. E normalmente, se a voz está mais firme, é porque é um profissional mais dedicado, é um profissional que trabalhou também a voz, e se ele trabalhou a voz, a gente imagina que ele trabalhe muito bem a busca pela verdade, a busca pela informação, a gente já faz essa associação toda no subconsciente, né? Sim. E olha, é muito forte isso. Uma pessoa que tem um conteúdo maravilhoso, mas não se posiciona em relação ao que está dizendo, passa uma mensagem totalmente contrária e faz com que os outros imediatamente criem uma objeção. Agora, é bem interessante porque isso acontece numa parte do nosso cérebro que nem é racional, mas quando você olha para alguém falando, se aquela voz não inspira confiança, é incrível, mas nos primeiros segundos o cérebro já faz o seu julgamento, já traça confio ou não confio. Por isso que numa entrada ao vivo, ou seja lá a situação que for, se o repórter entra titubeando com uma voz, isso pode valer para qualquer pessoa, não só na profissão do jornalista, mas em poucos segundos o ouvinte já faz a análise e nem se deu conta que fez essa análise. Só que daí vai dizer, não acreditei no que ele falou, não acreditei. E é tão maravilhoso, porque o que é credibilidade? É você olhar para alguém e falar, nessa eu confio. E tantos elementos que estão ali em volta para que isso possa realmente funcionar. Deixa eu te dizer que tem tantos comentários, gente, que delícia essa participação de vocês, Cris, mil elogios aqui, e vão mandando esses aviãozinhos, pelo amor de Deus, que eu quero que minha convidada tenha muita gente aqui. Então, ó, a Maria Celeste fala, uma voz ruim também distrai negativamente quem nos ouve. Se a voz não for boa, a notícia se perde. Bem isso daí mesmo. É isso que eu dizia, né? A gente aceita a voz ruim no programa humorístico.
A gente fica, se for divertido, claro, porque aí cada um, né, cada programa, cada veículo, cada proposta é uma proposta. Mas ali a gente fica ouvindo lá, estou lembrando aqui dos Trapalhões, né, da nossa infância. A gente fica ouvindo uma voz que seja desagradável, porque o que ela fala e o que aquela pessoa, dona daquela voz, faz é muito engraçado. A proposta é fazer rir. Ok. Mas você não aguenta um ator, um locutor, pensa um evento, uma formatura. Coitados, aqueles locutores que ficam 2 horas lendo o nome dos formandos, saem de lá sem voz nenhuma, né? Se a voz não for agradável, não for uma voz firme, treinada, você não fica 10 minutos numa cerimônia dessa. Você começa a achar tudo muito chato. Então, é importante mesmo, né? Agora, a voz, ela tem que estar muito associada a vários elementos. A idade, ao gênero, ou seja, às vezes uma voz que seja muito fina, alguém aqui falou, não quis te interromper na hora, alguém falou assim, eu terminei com o namorado porque ele tinha voz muito fina. Às vezes as pessoas não sabem que uma voz muito fina é uma fase em que o adolescente, isso acontece nos meninos e nas meninas, mas principalmente nos meninos, a voz muda muito. E tem muitos, não digo muitos, mas é bastante comum, homens adultos que não tiveram o que a gente chama de muda vocal completa. E a laringe ficou no meio do caminho, e a voz ficou mais fina. E esses homens, muitas vezes, estão em atividades que precisariam ter vozes mais graves e se escondem na voz, porque não se sentem bem, não se sentem, enfim, confortáveis com aquela voz que ficou de criança. Mas é uma coisa engraçado, que né? É super rápido. É engraçado você falar isso, Cida, porque eu imagino que as pessoas que estão assistindo são profissionais que já perceberam a importância da voz como ferramenta de trabalho, não só para comunicadores como nós. Mas, às vezes, a pessoa, não, eu sou, sei lá, analista de sistemas, eu não preciso ter uma voz boa. Só que esse cara vai fazendo uma carreira e vira um mega analista de sistemas e começa a ser chamado para treinar equipes, para dar palestras, para fazer auditagem de urnas eletrônicas, qualquer coisa assim. E aí ele vai ganhar visibilidade, né? Só que porque ele sabe que a voz dele não é boa. Como ele tem muita segurança do conteúdo, mas ele não tem segurança da exposição. Então, ou ele declina de convites que poderiam ser super interessantes para a carreira dele, e às vezes até não deixa a carreira decolar por conta disso, ou ele vai e encara, né, se veste de coragem, vai e encara, e não é bem aceito, não é bem recebido, as pessoas não conseguem perceber a importância dele, porque faltou justamente essa imposição da voz, essa firmeza, ao relatar o que ele sabe. E muitas vezes ele nem se dá conta disso, ele nem avalia que a voz está em jogo. Esse que é o grande ponto. Ó, todo o pessoal que está aqui é uma super reflexão. E eu até fiz uns stories agora no final da tarde perguntando o quanto que a sua voz impacta na sua carreira. É uma pergunta que dificilmente alguém faz, que diz, não, minha voz é normal. Mas e se ela for irritante, se ela realmente deixar a desejar e você não sabe disso? É uma coisa, né? Aí a gente tem que começar a fazer aquele exercício de gravar a própria voz e a gente nunca gosta. Quando a gente ouve, a gente detesta, né? Então tem que fazer esse exercício para a gente ver que dá para trabalhar, dá para fazer a voz mudar, melhorar um pouquinho. Foi a Célia que me falou do namorado, que me falou. Tem uma pessoa, agora passou aqui, que me perguntou várias vezes se a gagueira tem cura. A gagueira é uma desordem motora da fala que tem tratamento. E todo tratamento busca a cura. Vai depender de uma série de fatores, do grau de gagueira, da forma disciplinada de ter uma caixinha de fono, de fazer o tratamento correto, porque a gagueira, sim, melhora muito. O tratamento de fono é uma coisa muito maravilhosa para o tratamento em si da gagueira. É uma das patologias, uma das alterações de fala. Merece e precisa de muito cuidado, com certeza. Precisa, né? Imagina um profissional, se tem um exemplo aqui, mas um profissional desses que seja altamente gabaritado, capaz, mas que seja gago. E esse até nas relações de trabalho cotidianas ali tem dificuldade.
Então, É, realmente é mas olha, eu quero até necessário. salientar uma questão, que quando a gente fala nesse arsenal de técnicas, de ciência que tem para um trabalho de fonoaudiologia, seja na área de voz profissional, como eu acabei de mencionar, gagueira, a área que for, existe muita especialidade para que realmente as soluções aconteçam caso a caso. E isso me motivou muito a criar minha metodologia também para o online. E nos dias 3, 4 e 5 de agosto, nós vamos fazer a Masterclass Comunicação de Sucesso, que é um evento online gratuito que eu me proponho a compartilhar o que eu faço no meu dia a dia do consultório, que é uma forma de incentivar mesmo as pessoas a olharem mais para dentro de si. Por isso que essa live, essa série de lives de Repense a Comunicação estão acontecendo diariamente aqui, porque é uma forma de um esquenta para esses dias que vão ser tão especiais. Eu sempre faço esse evento antes do lançamento da minha turma, do meu curso online, e para mim é um grande prazer oferecer isso, porque o meu curso online, sempre quando fecha a turma, tem gente esperando e tal, já reservando vaga, mas dar essa possibilidade de oferecer algo que dê acesso, que dê informação, informação séria, informação que realmente não é para dar dica, não, é orientação confiável. Eu sei que isso pode abrir caminhos para muitas pessoas, e por isso é muito gostoso ter aqui o teu depoimento, Cris, porque só contribui para que as pessoas façam realmente essa reflexão, né? Sim, sim, o evento online é imperdível, já participei de vários, né, Cida? Eu estou sempre voltando. Tem que participar mesmo, porque assim é Sempre tem uma alguma coisa técnica que nova. tem. Não, e agora, hoje eu estava falando com a designer, com a Rafa, que é uma fofa, sempre está buscando fazer um material incrível. Eu falei, olha, essa maratona nós vamos ter que arrasar, porque eu quero falar sobre isso, isso, isso. Então ela está empolgada lá. E é gostoso, porque preparar alguma coisa bem especial, com bastante carinho, com bastante cuidado, dá bastante trabalho, mas ao mesmo tempo é tão gostoso. Nossa, e o resultado que isso traz também para a vida das pessoas é o mais gostoso de tudo. Quero aqui Sim. também falar sobre um aspecto que muitos profissionais acabam fazendo das suas dificuldades as suas marcas. E, claro, se nós pudermos aqui, nós podemos falar de várias pessoas famosas, ou que são gagos, ou que têm um problema sério de voz. Alguém aqui citou uma, enfim, uma mulher aqui que é bem famosa, que a voz dela é muito ruim e ela não melhora a voz. É bastante comum profissionais que não têm interesse de mudar ou melhorar, fazer daquela característica um ponto forte. Nem todo mundo consegue, e bem como a Cris falou, né? Às vezes é muito difícil, a voz é tão ruim, tão difícil de ouvir, que ela vai levar a atenção para outro lugar. Mas é também bastante respeitável ter essa relação, ou seja, eu sou desse jeito, nasci assim, vou ser sempre assim, é uma escolha, a gente não deve julgar por isso, mas sempre buscar o aprimoramento, penso eu, que é o caminho para todos nós. Nós estamos nesse mundo para melhorar em todos os pontos, não para sermos perfeitos, mas para melhorarmos. Então, essa busca, Sim. ela é legítima e ela agrega muito valor àquilo que nós fazemos, com certeza. Cris, É a melhorou busca por aí a sua evolução, garganta ou né? não? É, Melhorou, já tomei aguinha. Tem também o segredo da água, né? a A água inalação sempre. também, No com outro dia eu bebi tanta soro. água aqui no Pingos nos Is que eu estava com vontade no banheiro, ainda faltava 40 minutos para terminar o programa, fiquei aqui. Esse que é o Eu não problema, posso, né? não posso mais beber água durante o programa, tenho que me controlar. Com certeza. A Andressinha está aí também, muito legal. A o Ronice está perguntando se você sempre gostou da própria voz, Cris. Não pegou o começo da live. Hum, Agora não, ela ama a voz dela. a gente no começo da live. Não, é aquilo que eu digo, sempre que eu vejo, toda hora eu tô vendo, né? Algum comentário, agora que tem um monte de redes sociais, a gente se comunica com o público de várias maneiras, por várias redes.
Toda hora eu estou recebendo algum elogio para minha voz, eu printo e mando para a Cida, porque eu digo, Cida, esse é para você, esse é para você. Ah, muito legal, muito legal. Mas, não, a minha, assim, eu não sou fã da minha voz, eu tenho gratidão pelo trabalho que a Cida fez comigo, por todas essas técnicas, né, Cida, que alguém algum dia descobriu e compartilhou com outras pessoas, que a gente pode usufruir delas atualmente, que são simples, só exigem dedicação. E aí tenho também essa convicção de que o meu empenho ajudou a minha voz a superar, chegar num limite, que era o limite possível, né? Não é a voz maravilhosa, mas é uma voz que me serve como ferramenta e como uma ferramenta muito importante do meu trabalho. Mas claro que eu não gostava da minha voz quando ela era anasalada. Essa pessoa deve ter perdido o começo da live, onde eu dizia que a minha voz era anasalada e ela acabava sendo uma voz cansativa, né? A voz muito fina, a voz anasalada, a voz muito rouca, a voz muito baixa, a voz muito alta, todas as vozes que têm alguma coisa que sobressai, algum desvio, elas acabam cansando, né? Então não é que você não consiga conversar ou ouvir a pessoa, mas você não se prende a essa pessoa por muito tempo. E quando a voz é trabalhada, claro, e aí a pessoa tem conteúdo, e que é compatível com o conteúdo que você procura, então aquilo vai te prendendo e você fica mais tempo ouvindo essa pessoa. Com certeza. Cris, a voz é sim, é maravilhosa e ela te representa muito bem, te traz toda a confiança de você saber que você pode falar, que você pode expressar seus pensamentos livremente, porque você está aí no seu caminho há tantos anos, fazendo um trabalho tão sério e de tanto valor. E olha, pessoal, nós vamos chegando no final dessa live. Vamos falar meia horinha só, a Cris trabalhou até agora, eu também. E ó, Cris, ó, aqui um comentário para complementar o meu. A Cris tem uma voz singular, identificando só ao ouvir. E é isso, é marca. Sabe que agora eu lembrei de uma coisa de 1000 anos atrás, mas é uma daquelas lembranças que me traz muita alegria quando ela volta à memória. Uma vez uma senhora me parou na rua, na Boca Maldita, aqui em Curitiba, que é um lugar que os repórteres frequentam muito. Eu devia estar ali esperando para entrar ao vivo no Paraná TV Primeira Edição, antigo jornal da hora do almoço, alguma coisa assim. Essa senhora me parou na rua e disse: "Você é a Cristina Grêmio?" Eu disse: "Sim." Achei que ela tinha me reconhecido. Ela disse: "Eu estava aqui te ouvindo, eu queria que o meu marido estivesse aqui, porque ele é teu fã." E era uma senhora, assim, né? E eu disse: "É mesmo?" Achei que era um senhorzinho, qualquer coisa assim. Ela disse: "Ele é cego. Só que ele ouve o jornal e quando ele ouve a tua voz, ele corre para frente da televisão." Ai, ele não tinha o que assistir, mas ele vinha para me ouvir mais de perto. Então, Cida, esse também é para você, esse depoimento. Era alguém que gostava da minha voz e me reconhecia pela voz, né? Porque, obviamente, ele não tinha como me ver. Mas imagine só a conexão e a voz. Eu conto essa história que uma vez eu fui lá na Globo do Rio, numa das reuniões das fonoaudiólogas, da TV e tal, e a Débora, que é fono lá do Rio, muito minha amiga, nós andando por lá, eu falei: "Débora, me faça uma gentileza, se nós cruzarmos aqui com o Dirceu Rabelo, que sempre foi a voz oficial da Rede Globo por décadas, por favor, desvie o caminho, me faça parar, porque eu não quero saber quem ele é, porque eu só quero ter a voz dele como uma entidade, uma coisa." É que nem o locutor da Herbert Richards. Isso, da nossa infância. Não é de carne e osso, né? Aquilo é mais. Tá? Não, a gente coloca num pedestal, né? Assim, e deixa ele lá, né? A gente, se virar humano igual a gente, aí perde um pouco do encanto. Mas não deu outra, eu acabei conhecendo, mas é muito legal também. Poucas pessoas conseguem fazer das suas vozes verdadeiramente uma grande marca. E eu me sinto muito privilegiada. Está aí a Maria Celeste, a Andressinha está aí, você. Então, muito me orgulha. E esse trabalho com o jornalismo, para mim,
sem sombra de dúvida, é um grande presente que eu tive na minha carreira, de poder acompanhar tantos profissionais tão valiosos, com tanta dedicação e com tanto conhecimento e dispostos a compartilhar isso. Então, é assim que a gente faz uma sociedade melhor, né? Sim, Compartilhando, todo mundo se aprendendo. trabalhando, a gente produz melhor e agrada mais, né? Com certeza, com certeza. Olha, então nós vamos encerrando aqui essa live, uma pena, mas a Cris tem que também descansar, já estamos no final do dia, e eu quero que vocês aí façam um print da nossa live aqui. Vamos fazer cara boa, Cris? Isso é aprendido Vamos fazer também. cara boa e vamos encerrar com algo divertido? Deixa eu achar um Vamos. bem legal. Nossa, a Cida coloca a gente em cada furada. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Isso mesmo. Fale bem rápido isso daí. Esse é Adorei falar fácil, rápido. Cris. Se o Pedro é preto e o peito do Pedro é preto, o peito do pé do Pedro é preto. Ai, esse é difícil. Esse é bom. Mas, Cris, tem um outro aqui, ó, antes da gente fazer a cara para foto aqui, que é assim, ó, convido todo mundo para fazer, que é o abre meu aplicativo lá. Padre Pedro, eu tenho o prega aplicativo no meu pregos. celular, viu, Sim? Então fala aí, Cris, ó, Padre Pedro prega pregos. Pregue os pregos, Padre Pedro. Padre Pedro prega pregos. Pregue os pregos, Padre Pedro. Aí! Ó, já tem aqui o professor Pianaro para tracrá. Essas sequências eu faço até hoje, mas eu faço até os meus filhos sabem, de tanto que eles já ouviram na vida, porque eu sempre faço no carro. Eu sempre fiz os meus exercícios de aquecimento vocal no carro, indo levar eles para o colégio e depois eu já ia para a televisão. Ou seja, né, que piromania, às vezes eu estou indo no supermercado e estou fazendo exercício de fono. O carro é o melhor lugar. A Andressinha está falando do tagarelaria. Quer ver? Ó, esse é bom, hein? Faz aqui comigo. Vou fazer 2 vezes. Quem estiver assistindo, que pegue carona. Futuro do pretérito do verbo tagarelar. Só a Cida para fazer conjugar isso. Tagarelar, ó. Eu tagarelaria, tu tagarelarias, ele tagarelaria. Nós tagarelaríamos, vós tagarelarias, eles tagarelariam. Vamos lá, bem rápido agora. Todo mundo aí que está em casa. Eita, eu tagarelaria. Tudo bem dá. Vai, Cris, vai você. Um atrapalha o outro. Eu tagarelaria, tu tagarelaria. Ixi, já comecei mal. Eu tagarelaria, tu tagarelarias, ele tagarelaria, nós tagarelaríamos, vós tagarelarias. Mas olha, na frente do espelho, gravando a própria voz, tem várias formas aí de treinar e a gente vai melhorando. Sim, ó, que legal, ela me deu um aqui sobre eu tenho arranha o jarro. Manda lá para mim, manda lá no meu direct, por favor. E a Cida, ela se reinventava e trazia histórias, contos inteiros. E, nossa, é muita coisa. Eu tenho até essa caixinha aí. A gente tem que marcar um lanche quando acabar tudo isso, só para ficar curtindo. Está enferrujado no papel aqui, olha só. Que coisa. Porque naquela época a gente fazia xerox e compartilhava conhecimento assim, não tinha compartilhamento digital. Isso aqui é cópia de um livro do Reinaldo Polito sobre gestos e posturas, quando a gente já estava numa fase mais avançada, não era só voz, a gente treinava a comunicação facial, gestual, corporal. Era tudo, né? Coisa. Ai, que legal. Então, isso aí. Muito obrigada, minha amiga. Que você receba um abraço muito apertado. Uma alegria enorme te receber aqui. Quero te trazer outras vezes também, porque me traga a tua caixinha, claro, né, Cris? Sim, tem outras coisas ali. Vamos lá, vamos tirar uma foto aí, por favor. E, ó, pessoal, por favor, compartilhem essa live com seus amigos. Coloquem lá nos stories, marque que você estava aqui com a gente. Nós vamos ficar bem felizes com essa Cris maravilhosa. Então, vamos lá, Cris, acabou. 3, 2, 1... Aí, muito bom, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Adorei a presença de todos, a nossa conversa, a participação aqui nos comentários, também no Face, no YouTube. Um beijo no coração de todos aí. Um beijo. Beijo, boa noite. Obrigada a todos que nos assistiram. Foi um prazer, viu, Cida? Sucesso aí na sua próxima turma.
Obrigada, Cris. Muito bom. Estamos juntas sempre. Um beijão. Sim, outro. Tchau, tchau.